Atos 9, abra por gentileza a sua Bíblia, a partir do verso 1. Atos 9, a partir do verso 1. Eu vou dividir essa mensagem, tá, gente? Nós vamos do versículo 1 ao versículo 9 primeiro, e depois nós vamos do versículo 10 ao versículo 19, para não ficar muito extenso, tá bom? Vamos orar primeiro. Senhor, nos dê direção, queremos ouvir a Tua voz, fale ao nosso coração, ó Pai. No encontro com o Senhor, nada fica igual, cremos nisso. Amém. Então vamos lá, gente. Esse encontro de Jesus com Saulo, todos os encontros de Jesus foram importantíssimos, né? Mas o encontro de Jesus com Saulo é um dos mais notórios na Bíblia, né? Até porque é o apóstolo Paulo. Diz assim, Atos 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Bom, nós vamos parar aqui, já já a gente continua a partir do verso 10. Tá? Eu vou dividir hoje para não ficar muito extenso. Então a gente vê aqui o encontro de Paulo, na verdade, com Jesus. A primeira coisa que você precisa entender, que Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Saulo, ele perseguia os cristãos, né? Ele era um dos líderes da perseguição. Tanto é, vamos no versículo 1 primeiro, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o apóstolo Paulo chamava-se originalmente Saulo, em homenagem ao primeiro rei de Israel. Era judeu de nascimento, estudou em Jerusalém sob a tutoria de Gamaliel e tornou-se fariseu. Também era cidadão romano, direito herdado de seu pai. Saulo estava intoxicado pelo ódio. Não dispomos de um dado específico afirmando que ele efetivamente tem assassinado cristãos. No entanto, aqueles que ele prendeu foram executados. Então, entenda, Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, era um homem muito... ele tinha, assim, uma certa moral diante dos outros, porque ele era um dos líderes. Só que nós não temos relatos que Saulo assassinava os cristãos. Mas uma coisa que fica claro: ele perseguia os cristãos, levava-os presos para serem mortos. Então, se ele não chegou a assassinar nenhum cristão, então o que ele fazia? Ele cooperava para isso. Ele tinha um ódio, ele respirava ódio com respeito aos cristãos, com respeito aos discípulos. E a ida dele a Damasco foi exatamente para isso. Ele foi exatamente porque ele queria prender os discípulos de Jesus. Olha só. E aí no verso 2, está escrito assim: E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns
que eram do caminho, está em letra maiúscula aí, né? Assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. A intenção de Saulo era deter a propagação do evangelho. Nós não sabemos qual discípulo levou a mensagem até Damasco, uma cidade síria, num planalto. Caminho, letra maiúscula, nome dado ao cristianismo. Somente em Atos, o cristianismo é o caminho de Deus. Então, qual era a intenção de Paulo? Esse ódio que ele tinha dos cristãos, na verdade, o levou à perseguição, né? Perseguir os cristãos. Só que a intenção de Paulo era parar o evangelho, era deter o evangelho, a propagação do evangelho. No entanto, aqui Lucas registra, né? Caso achasse alguns que eram do caminho, né? Esse caminho se refere ao próprio Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Hoje o cristianismo, né? O cristianismo é o caminho de Deus, é o caminho de Deus. Nós precisamos levar a palavra, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar do caminho para que outras pessoas também sejam alcançadas. E a intenção de Saulo era exatamente impedir isso. Ele queria de todas as maneiras impedir o avanço do evangelho. Como pode, né? Como pode Saulo, o apóstolo Paulo, viver dessa maneira? Mas aquilo que nós temos falado, no encontro com Jesus nada fica igual. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Sabe aquelas que aparentemente não há salvação para elas, pelo modo de vida? Assim era o apóstolo Paulo, pelo seu modo de vida, pelas coisas que ele fazia. Quem diria ele ser um escolhido de Jesus? Quem diria ele se tornar um instrumento de Deus? No versículo 3 está escrito assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A explicação diz o seguinte: o Senhor com frequência faz uso de elementos da natureza a serviço de seus propósitos. O aparecimento de Jesus em glória, visível, era somente para Saulo. Essa luz que brilhou o caminho de Saulo era o próprio Senhor Jesus. Era Jesus iluminando a vida dele, era Jesus aparecendo para ele. E somente ele conseguiu ver isso. Os outros companheiros, eles não viram isso. Então o encontro de Jesus com Saulo foi um encontro pessoal, individual. E eu quero aproveitar isso e falar para você que o encontro é individual. O encontro com Jesus, a experiência com ele é individual, totalmente individual, é pessoal. Ele poderia muito bem aparecer para todos. Não, ele apareceu para Saulo, porque o propósito era para Saulo, o aparecimento era para Saulo, o encontro era para ele, e não para os outros. E aí no verso 4, só para concluir isso: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição de Saulo aos discípulos de Jesus é uma perseguição ao Filho de Deus. Os cristãos são o corpo de Cristo. Quando a palavra de Deus atinge o coração, é como um raio que pela sua força derruba até mesmo lugares fortificados. Paulo odiava o evangelho com um coração tão obstinado que ele era como uma rocha irremovível. No entanto, ele é quebrado pelo martelo da palavra, pois o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. 1 Samuel 2, no versículo 6. Ou seja, Paulo foi quebrado, ou quebrantado,
pela palavra. O próprio Senhor Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Porque a perseguição dele não era, embora ele pensava assim, né? Não era com os cristãos, mas na verdade ele estava perseguindo o próprio Deus. Porque nós somos corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então toda perseguição que um verdadeiro cristão, um verdadeiro eleito sofre, toda perseguição, na verdade, essa perseguição é o próprio Cristo. Nós somos representantes de Deus nessa terra. A perseguição aos discípulos, na verdade, era a perseguição ao próprio Jesus. No entanto, Jesus fala para Paulo, aliás, pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Interessante que Jesus não fala: por que você está perseguindo os meus discípulos? Por que você está perseguindo a minha igreja? Não, porque você me persegue. Então, a dor do cristão com respeito a Cristo é a dor do próprio Cristo. A perseguição faz parte. Se porventura você está aí sendo perseguido, caluniado por causa da sua fé, porque você crê em Jesus, porque você confia nele, porque você hoje é um filho de Deus, hoje você é de Deus, e por conta disso você sofre perseguições em casa, no seu trabalho. Na verdade, essas perseguições é o próprio Cristo. Por isso, uma coisa que eu creio, isso é visto na história da igreja, que Deus sempre cuidou de sua igreja. Deus sempre amparou a igreja. Olha quantas perseguições os pais da igreja sofreram, a igreja primitiva sofreu, e hoje a igreja de Cristo está de pé. Hoje nós temos aqui essa palavra. Sabe por que nós temos essa palavra, irmãos? Porque é o próprio Deus, é o próprio Cristo, e nada pode contra ele. Se a gente olhar para a história dos mártires, homens que foram jogados em fornalha, foram presos, foram jogados em arenas, foram crucificados, decapitados, mas tudo isso faz parte da história. Homens que deram a vida, homens que se sacrificaram para que hoje nós, eu, você, se hoje a gente tem uma Bíblia em mãos, é porque lá atrás homens estudaram, sofreram para traduzirem a Bíblia na nossa linguagem, para dar oportunidade para outros, para que o Evangelho avançasse. Então, a dor do cristão com respeito à palavra, com respeito a Deus, é do próprio Deus. É do próprio Deus. E aí, no verso 5, diz assim: ele perguntou, olha só o que Paulo pergunta para Jesus: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Não é uma expressão de fé, mas de respeito. Até esse momento, Saulo estava convencido de que sua missão agradava a Deus. Que forte isso, né? Porque como Paulo, ele conhecia, né, as Escrituras, ele achava que aquela perseguição aos cristãos, ele estava fazendo o bem, porque ele era judeu, né? Ele vivia no judaísmo, né? Só que, na sua grande maioria, os judeus eles não creem em Jesus. Por isso que Jesus fala para Paulo: eu sou Jesus, ou seja, eu sou o Messias. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Ou seja, Jesus se revela para Paulo, Jesus se apresenta para Paulo, né? Eu vou até ler com você aqui, essa expressão, eu sou Jesus, diz o seguinte: o Senhor responde à pergunta de Saulo a respeito de sua identidade, falando e agindo como Deus, determinando para onde Saulo deve ir e não falando mais nada. Então, a luz, né, que brilhou no caminho de Paulo, né, esse feito sobrenatural, porque foi uma coisa incomum, foi algo sobrenatural. E a voz que Saulo ouviu
foi exatamente para que tudo isso testificasse que era o próprio Deus que estava se apresentando a ele. No entanto, quando Jesus fala para ele, eu sou Jesus, Jesus já dá a ordem, olha, levanta-te, deixa eu voltar aqui, e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ou seja, levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Jesus já deu a ordem para Saulo, já mudou, né? Se apresentou a ele, e mostrou o que ele tinha que fazer. No encontro com Jesus, nada fica igual. Nada fica igual. Depois desse encontro, a história já era outra. Já não era mais Saulo quem estava determinando alguma coisa, porque como ele estava liderando aquela missão, aquela perseguição, aqui a gente já vê que a história muda. A apresentação do Senhor Jesus, a revelação do Senhor Jesus e a ordem para Saulo. E é isso. Quando Jesus se apresenta, quando Jesus é revelado ao coração, na mesma hora já vem a direção, o modo de vida, qual caminho seguir, o que fazer. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado. Ele vem para trazer o arrependimento, né? Ou seja, para que haja mudança, só o arrependimento para fazer com que a pessoa mude a sua maneira de viver, ou mude o seu caminho. E aqui quando Jesus se apresenta para Saulo, ao mesmo tempo que ele se apresenta, ele já dá para ele a direção, o que ele tinha que fazer. E é isso, numa conversão, quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega a Jesus, ela não fica sem direção. Ela não fica sem caminho. Jesus mostra para ela qual caminho seguir, o que fazer. Perdida, ou vamos colocar dentro desse contexto, perdido o apóstolo Paulo já estava. Na cabeça dele estava fazendo algo certo, estava fazendo o bem para o judaísmo, porque ele defendia o judaísmo, ele era contra o cristianismo. Só que estava totalmente perdido. E quando Jesus se revela para Paulo, ele já mostra para ele o que tinha que fazer. Ele já dá a direção. Quando há conversão, a pessoa sabe o que precisa ser feito. Quando há conversão, ela sabe qual caminho seguir. E aí no verso 7, diz assim: os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A explicação diz o seguinte: nada podia ver. Aflições físicas podem levar um indivíduo ao arrependimento e à contrição. Exemplo, a mudez de Zacarias, lá em Lucas 1:20. A lepra de Miriam, lá em Números 12:10. Aqui, a disposição de Saulo em tirar vidas, como fala no versículo 1, contrasta com sua mansa dependência. A visão celestial, lá no capítulo 26, verso 19, talvez tenha levado Saulo a jejuar como parte de seu arrependimento e contrição. Ou seja, nesse encontro, ele ficou cego por um momento, ele não podia ver, e a obra do Espírito Santo, a obra regeneradora já estava acontecendo no coração dele, pelo fato de nada ter comido e bebido. Era ali já o resultado de sua contrição, de seu arrependimento, né? Era o seu momento reflexivo, era um momento de reflexão para Saulo, porque as palavras de Jesus ficaram na mente dele, quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aí, Jesus: eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. As palavras de Jesus ficaram gravadas na mente de Saulo. E isso fez com que ele refletisse. Então esse período que ele ficou sem comer, sem beber, até mesmo um jejum, podemos colocar assim, e sem enxergar, ali já era o fruto
do arrependimento no coração dele. Quando há arrependimento, há reflexão também, né? Quando a gente se arrepende de alguma coisa, todo arrependimento promove essa reflexão, né? Esse momento de parar para pensar, poxa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Então o arrependimento, ele promove uma tristeza, sim. E o arrependimento do Espírito Santo em nosso coração, além de promover tristeza pelas coisas erradas que fazemos, ele promove também a alegria de saber que podemos ser perdoados. Podemos ser perdoados. Se você, por exemplo, aí no seu coração, Deus está falando algo para você se arrepender de alguma coisa, ao mesmo tempo que isso promove uma tristeza no seu coração de ter feito isso, isso também promove no seu coração uma alegria de saber que Deus está disposto a perdoar. Ele está disposto a perdoar. A tristeza de saber que erramos e a alegria de saber que podemos ser perdoados. Isso é a graça. A graça de Cristo alcançou o coração de Saulo. A obra regeneradora já é vista nesses sinais, nessas coisas que aconteceram com ele. A perda da visão, a vontade de não comer, de não beber, de ficar ali por alguns dias parado, sem falar nada, apenas pensando, já eram sinais da obra de Deus no coração dele. E aí, para encerrar agora, nós vamos no verso 10, nós vamos ler do verso 10 ao verso 19 agora, né? Que quando fala sobre a visita de Ananias. Vamos lá. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe ao Senhor, ou melhor, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Já vou colocar a explicação de uma vez. A explicação diz o seguinte: Ananias, um dos líderes da igreja em Damasco, era uma das pessoas que Saulo teria levado presa a Jerusalém. Então quem era Ananias? Era um dos líderes da igreja em Damasco, um dos discípulos de Jesus, e uma das pessoas que Saulo havia levado presa para Jerusalém. Então, olha quem era Ananias. Tanto é que quando o Senhor dá a missão a ele, olha só o que diz o verso 11. Então, o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 11. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. A explicação diz o seguinte: a rua que se chama Direita, né, é a rua mais importante na cidade. A ajuda de Ananias a Saulo ilustra como o Senhor traz para a comunhão com o Evangelho pessoas que de outra maneira estariam em desespero. Então olha que bacana isso. O mesmo homem que Saulo havia levado preso, porque estava pregando o Evangelho, esse mesmo homem chamado Ananias foi ordenado que fosse até Saulo. Olha o que o Evangelho faz. Ele promove comunhão, né? Ananias foi perseguido por Saulo e agora era o mesmo homem encarregado de ir até Saulo. Olha como Deus, ele trabalha, como o Evangelho transforma, né? Isso acontece muito. Eu acredito que dentro de muitas igrejas, até mesmo dentro da Atos 2, eu falo porque hoje nós temos pessoas que eu conheci na minha infância, pessoas que a gente discutia, brigava, e hoje estão
no mesmo caminho que a gente, na mesma comunhão, porque o Evangelho, ele promove comunhão, o Evangelho, ele elimina qualquer tipo de divisão, né? Tudo se faz novo por meio de Cristo. E aí quando Jesus entrega essa missão para Ananias, aliás, deixa eu só terminar aqui essa parte onde diz, por que ele está orando? Essa expressão do seu arrependimento. Então aqui prova, né? Jesus falou para Ananias, ele está orando. Isso prova de que já o coração dele já não era mais o mesmo. Já era um coração totalmente arrependido, porque ele estava orando, né? Ali já estava se humilhando diante de Deus, bem provável que estava ali, bem provável que ele estava pedindo perdão, estava lamentando as suas falhas, os seus erros, era o seu momento com Deus. E aí no verso 13, diz assim, Ananias, porém, respondeu, olha só a resposta de Ananias, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. A explicação diz o seguinte, a reputação de Saulo e sua autorização para caçar cristãos eram conhecidas em Damasco. Ananias ficou perplexo quando soube que era Saulo. Então, quando Deus disse para Ananias, você vai até a casa de Saulo, onde você vai impor as mãos sobre ele, a reação dele foi logo o seguinte, Senhor, esse homem tem perseguido os cristãos, ele tem feito mal a nós. Em outras palavras, Senhor, o Senhor tem certeza que é ele mesmo? O Senhor tem certeza que é Saulo? Ele ficou perplexo com a missão que Deus havia dado a ele. Ali, diante das palavras, né, de Ananias, a gente percebe que ele quis dizer para Deus, o Senhor está convicto disso? Não é outra pessoa, não? Não é outra pessoa? Passou pela mente dele que aquela escolha era uma escolha improvável, é inacreditável, diante das coisas que Saulo havia feito. E é sempre assim, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas fracas desse mundo. Quem diz que para fulano não tem perdão? Quem diz que para Beltrano não tem saída? O próprio Deus, quando escolhe, não tem como impedir. Quando Deus escolhe, não há quem possa ir contra. Não há. Agindo Deus, quem impedirá? Tanto é que no versículo 15, a resposta de Deus para Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor muitas vezes chama aqueles considerados menos prováveis para fazerem parte do seu plano de salvação. Lembre-se da maneira como Deus guiou Samuel para ungir Davi como sucessor de Saul. Lá em 1 Samuel fala sobre isso. Ou seja, quando Deus escolhe, não há quem possa impedir. Ele escolhe os menos prováveis, como escolheu Davi, como escolheu Gideão, como escolheu Moisés e tantos outros. Tantos outros. Então a resposta de Deus para Ananias, ele para mim é um instrumento, ele é o meu escolhido. E essa escolha se deu na eternidade, só foi revelada para Paulo a caminho de Damasco. A nossa escolha foi na eternidade, só que Deus sabe a hora, o tempo em que Ele vai revelar essa escolha. Essa escolha foi revelada ao meu coração. Acredito que foi revelada ao seu, ou está sendo revelada agora. Mas como eu sou uma pessoa assim, assim assado, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo. Paulo também, mas o Senhor apareceu para ele.
o Senhor encontrou a caminho de Damasco, teve encontro com ele. É isso que Jesus quer fazer, te encontrar, ter um encontro com você. E nesse encontro é revelado o que ele quer fazer, é revelado a graça dele. A graça dele foi revelada ao coração de Saulo. E quando ele fala isso para Ananias, Ananias havia não acreditado, né? Pensou, mas será que é isso mesmo, Senhor? E o próprio Deus afirma, ele para mim é escolhido. E aí, continuando a explicação, o nome de Deus é inseparável da sua graciosa aliança com a humanidade. Cristo instruiu aos seus discípulos a respeito do custo do discipulado. O discípulo não está acima de seu mestre. E seus discípulos seriam condenados por autoridades civis e religiosas por causa de Cristo. Toda cristandade é um pequeno grupo que deve submeter-se, sofrer e suportar mais do que todas as outras pessoas, toda e qualquer aflição que o diabo ou o mundo venha colocar sobre ela. Agora, quem considerando-se ao que eles parecem ser e ao que eles estão sujeitos, irá reconhecer e aprender que eles são genuínos, a razão, com certeza, não mostrará isso. O Espírito Santo deve fazê-lo. Ele é chamado de o Espírito da verdade, porque a despeito do que eles aparentam ser e a despeito daquilo ao que eles estão sujeitos, ele fortalece e preserva os corações na fé. Ou seja, quando Deus fala para Ananias, importa mostrar para ele sofrer pelo meu nome, aqui o próprio Deus mostra o custo do discipulado. Todos nós sofremos pelo nome do Senhor Jesus. Paulo era perseguidor, mas nessa escolha, nesse encontro, Paulo se tornou perseguido. E a gente vê isso ao longo de suas cartas. A gente está estudando, né? A gente estudou as cartas, melhor dizendo, de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, a carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, né, aos Efésios, onde ele mostra toda a sua perseguição. Então, quando Deus fala para Ananias, importa mostrar para ele sofrer pelo meu nome, ali Deus mostrou o seguinte: olha, ele me perseguia, ele perseguiu os meus discípulos e agora ele vai se tornar perseguido. Porque todo escolhido de Deus é perseguido. Toda pessoa que crê no nome do Senhor Jesus, toda pessoa que confessa o nome do Senhor Jesus, é perseguida. Isso faz parte da nossa vida cristã. E aí, continuando, no verso 17, diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a e fiques cheio do Espírito Santo. Que bacana, né? O Espírito já tinha sido ativo na vida de Paulo, convencendo-o do pecado, convencendo do senhorio de Cristo, transformando-o e habitando nele permanentemente. Então ele foi enchido com o Espírito e capacitado para serviço. Saulo recebeu o Espírito sem a presença de nenhum apóstolo, porque ele era judeu. A inclusão de judeus na igreja já havia sido estabelecida no Pentecostes. E porque ele veio a ser um apóstolo por direito próprio, pois Cristo o havia escolhido pessoalmente e comissionado para o serviço. Que maravilha! Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, ele recuperou a vista e ali ele passou a ser cheio do Espírito Santo, capacitado pelo próprio Deus, capacitado, chamado para o serviço, né? E o bacana aqui, que Ananias chama ele de irmão, porque todos aqueles que fazem parte, todos aqueles que estão no corpo de Cristo são os nossos irmãos, independente da placa religiosa, independente da denominação, se é calvinista, arminiano,
presbiteriano, assembleiano, batista, não importa. Se você está no corpo de Cristo, você é meu irmão. Se estamos no corpo de Cristo, somos irmãos. Somos uns pelos outros. E Ananias chama Paulo de irmão. E ele impõe as mãos sobre Paulo, ele recupera a vista e passa a ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ali é testificado que Paulo realmente, Saulo realmente se tornou o escolhido, que realmente foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Você vê que o próprio Senhor Jesus o chamou pessoalmente. Ali não houve a presença de apóstolos, não havia nenhum apóstolo a caminho de Damasco, mas o próprio Jesus apareceu para ele, né? Foi um chamado direto do próprio Deus. E aí, no verso 18, já caminhando para o final, diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aqui também ocorre uma cura espiritual, a qual concede uma verdadeira compreensão de Deus em Cristo. Então, não foi apenas a cura física, né? Ele ter recuperado a visão, mas uma cura espiritual, porque ele conseguiu entender o plano de salvação, ele conseguiu compreender Deus em Jesus, ele conseguiu compreender quem era Jesus, ele conseguiu compreender o plano de salvação. Maravilhoso isso, né? Quando a graça revelada no coração do homem, o próprio Deus traz a compreensão. Embora, como no meu caso, e no caso de alguns, no meu caso, eu aprendi o Evangelho de maneira distorcida durante muitos anos, e quando eu entendi a graça de Deus, no início eu tive alguns conflitos, mas ao mesmo tempo que vinham os conflitos, vinha também a compreensão do próprio Deus. É maravilhoso isso. Quando Deus revela, Ele não deixa dúvida, não há confusão nisso, gente, não há nenhum tipo de confusão, né? E batizado, a explicação, o batismo reveste o cristão de Cristo, remove barreiras e confere o Espírito, né? Então ali, Paulo, além de ser cheio do Espírito Santo, também foi batizado, foi inserido no corpo de Cristo, né? Porque o batismo é para a inserção, né? E ele foi inserido no corpo e foi cheio do Espírito Santo. E aí no verso 19, para encerrar, diz assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Jesus confronta Saulo e o converte por meio do evangelho do batismo. Apesar de Saulo estar convencido de que sua missão de perseguir cristãos era correta, ele aprende que a verdadeira justiça é obtida apenas por meio de Cristo. Tudo o que nós somos e tudo o que nós fazemos depende de sua bênção e chamado. Os discípulos de Cristo recebem Saulo em comunhão devido à sua fé sincera. Glorioso isso, né? Ou seja, quando a graça nos alcança, quando o evangelho nos alcança, o evangelho genuíno nos alcança, ele nos transforma. Paulo passou a ser uma outra pessoa, Saulo, na verdade, passou a ser uma outra pessoa, que futuramente se tornou o apóstolo Paulo, porque Cristo havia aparecido para ele, o coração dele já não era mais o mesmo, e nele havia uma fé sincera. Tanto é que os discípulos, os mesmos que Saulo havia perseguido, os discípulos o receberam de braços abertos. Isso é glorioso. Olha a obra de Cristo na vida do apóstolo Paulo. De perseguidor, passou a ser perseguido. Hoje, nós temos as suas cartas que são libertadoras. Foi o apóstolo que mais escreveu cartas. Não desmerecendo os outros, mas todos os apóstolos foram importantes. Mas Paulo foi o que mais escreveu cartas, né, em suas viagens, em suas prisões. Por várias vezes, ele preso, ele escrevendo cartas, confortando os cristãos que estavam livres. Olha como a obra de Deus né? Como Deus trabalha. E próprio Deus disse, né? Falando para Ananias, importa ele entender que é importante sofrer. Ele tem que entender que é importante sofrer pelo meu nome. E sofreu muito, Paulo. Muito. Mas foi um grande instrumento
nas mãos de Deus. Suas cartas são libertadoras, né? E hoje nós podemos desfrutar da palavra de Deus através das cartas do apóstolo Paulo. O encontro transformou a vida de Paulo. Esse encontro pode transformar a sua vida. O que você precisa fazer? Se entregar. Paulo, ele reconheceu, ele viu a importância de voltar, se arrepender. Os dias em que ele ficou sem comer, sem beber, foram dias importantes. Na verdade, foram os dias mais importantes da vida dele, porque foram os dias de conversão. Foram os dias de reflexão e de arrependimento. E é isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer promover o arrependimento em nosso coração para transformar, para mudar. Se ele já fez isso no seu coração, glória a Deus por isso. Mas se ele não fez isso, ele está agora batendo na porta do seu coração, porque ele quer fazer. E você só precisa crer em sua obra. Jesus disse para Paulo: eu sou Jesus. Ele se apresentou para Paulo. E ele está se apresentando para você agora, dizendo para você o que ele quer fazer na sua vida. Você só precisa crer e se entregar. Nós vamos agora cear e vamos adorá-lo. Vamos exaltá-lo. Feche os seus olhos. Deus, obrigado por essa palavra. Por o Senhor nos ensinar mais uma vez que no encontro com o Senhor nada fica igual. Saulo se converteu a ti, foi transformado, porque o Senhor o havia escolhido. Quem o Senhor escolheu, certamente, ó Deus, será alcançado. Quem o Senhor chamou, será revelado, ó Pai. Tua graça sempre vai alcançar aqueles que são seus. E eu creio que hoje o Senhor mostra mais uma vez para todos nós o seu amor, sua graça e a sua misericórdia. Exaltamos e glorificamos o teu nome, ó Deus. A ti rendemos a nossa vida. Entrega a sua vida a Ele, o seu coração. Se renda a Ele de todo o teu ser, de todo o seu coração. Ó Deus, a nossa vida te damos, ó Pai. O nosso coração te entregamos, ó Deus, pois o Senhor é digno de honra, digno de glória, de todo louvor e de toda exaltação. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A ti rendemos o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus. Preparem suas mãos agora o pão e também o suco da uva. Senhor, em nossas mãos temos aqui o que representa a sua entrega, Deus. O pão que representa a tua carne e o suco da uva que representa o teu sangue. Ah, Deus, a ti exaltamos e glorificamos. Porque naquela noite, ó Deus, na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graça, o repartiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Senhor, em nossas mãos temos o que representa o teu corpo. O corpo do Senhor que foi sacrificado naquela cruz por nós. Obrigado, ó Deus. Coma do corpo de Cristo.
Louvado seja o Senhor, ó Pai. Graças te damos, exaltamos o teu nome. Aleluia. Depois de ter ceado, o Senhor tomou o cálice dizendo: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque todas as vezes em que comerdes a minha carne e beberdes do meu sangue, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Ó Deus, em nossas mãos temos esse elemento que representa o sangue do Senhor que foi derramado naquela cruz por nós. A ti exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Aleluia, Deus. Toma do sangue de Cristo. O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. O seu amor me persegue, o seu amor me persegue. Pra onde eu fugirei? Onde me esconderei? Onde me